Boa tarde, você que está aí me escutando agora na Web Rádio Divina Unção e também está na live. Seja bem-vinda. Eita, cedo, né? Mas eu já quero liberar uma palavra para o seu coração. Paz do Senhor, vão comentando. Vão comentando. Paz do Senhor, estou aqui no programa Mulheres Segundo o Coração de Deus. E eu sou a missionária Rosana Freitas Carolino, prazer. Tá cedo hoje, né? A live vai ser um pouco mais cedo. Sentindo o coração de fazer esse horário, amém? Deve ter alguém aí que Deus vai falar nessa tarde, né? Deus sempre fala conosco, amém? Deus tem falado com vocês. Deus tem falado bastante comigo. Graças a Deus. Eu estava aqui, deixa eu passar um pouco de álcool na minha mão. Eu estava aqui conversando com o pessoal da Web Rádio Divina Unção, a esses que estão aqui me escutando, e daí eu estava no momento de reflexão. Daí eu já quero liberar a palavra, então, dessa tarde para as nossas vidas, para o nosso coração. Amém? Quero falar sobre retorno. Eu estava falando sobre o Salmo 126, que é o cântico de romagem, né? Quando o povo estava retornando do exílio, né? Eles cantavam esse cântico de romagem. Quem sai andando e chorando, né? Quem sai andando e quem sai chorando, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, trazendo nas suas mãos o seu feixe. Isso representa um tempo de colheita, um tempo de renovação, né? Um tempo de fartura, um tempo que o juízo de Deus foi embora, um tempo que a disciplina de Deus acabou, né? Salmo 126, ele vai falar sobre isso, sobre o tempo que a disciplina de Deus foi embora. E daí, quando eu estava ministrando Salmo 126 sobre isso, sobre o retorno, né? Logo após a disciplina do Senhor, me veio à mente Noemi, no programa Mulheres Segundo o Coração de Deus. Eu acho que eu não ministrei nada sobre Noemi ainda, não lembro. Acho que eu ministrei sobre Ruth, né? Falando de Ruth, a gente fala de Noemi também, não tem como não falar, né? Duas mulheres que andavam juntas, muito juntas, amigas, companheiras, né? Assim como vocês também são amigas, companheiras aí, né? Lindas, abençoadas. Salmo 126, ele vai falar sobre o tempo de disciplina, mas também um tempo, né? O tempo que a disciplina do Senhor foi embora e o povo teve um recomeço, o povo retornou. Tá certo que nem todos quiseram retornar, né? Alguns quiseram ficar lá na Babilônia. Ai, Jesus. E eu tava lembrando, isso, vão entrando aí para mim ministrando a palavra. Vou tomar um pouco de água, daí a gente já conversa, tá bom? Estamos conversando, né? É bom a gente conversar, vocês participar também, graças a Deus, né? Quando o tempo de disciplina passa, estava falando sobre isso aqui na Web Rádio Divina Unção. É por isso que eu já quis entrar com a live aqui, porque eu senti tão forte de Deus essa palavra, né? Daí Deus me fez lembrar de Noemi. O que aconteceu com Noemi? Noemi, o nome dela simboliza agradável. Ela era uma mulher muito agradável. Ela era uma mulher muito companheira. Né? O nome dela era agradável. Só que a Bíblia vai me dizer em Ruth, primeira dica que... Casa da irmã Laura, pastor Misael. Deus abençoe, meu pastor. Eu amo tanto vocês. Meu pastor está me assistindo, gente. Ai, Jesus. Um homem de Deus. Profundo na palavra, né? Cada vez que ele está me ouvindo, eu fico nervosa. Mas pode ficar aí, tá, pastor? Pode ficar aí. O senhor é uma bênção. A Kátia, sua esposa, é uma bênção. Amo você, Kátia. Você é muito especial, sabia? Tô aqui falando com você, consertando a minha unha. Ei, Kátia, você é muito especial. Irmã Laura, amo você também. Tô devendo uma visita pra senhora, né? Mas eu vou aí, tá bom? Beijão.
Então Deus me trouxe o coração nessa tarde, Noemi. O que aconteceu com Noemi? O que aconteceu? Vocês estão me vendo bem? Estão me vendo? Estão me vendo? Estão vendo que entrou o lembrete do meu Facebook aqui? Que eu botei um lembrete só de 15 minutos, que eu só posso ficar no Facebook 15 minutos por dia. Como eu não tinha entrado hoje ainda, entrei só um pouco, daí agora veio o lembrete de 15 minutos aí na tela. Amém? Ei, então vamos falar de Noemi, né? Primeira dica no livro de Ruth, que diz que no tempo, quero até ler, no tempo que julgavam os juízes, houve fome na terra. Vai dizer assim, ó. Nos dias, Ruth 1, tá bom? Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Boabe com sua mulher e seus 2 filhos. Tá bom, vamos só ver um negócio aqui. Nos dias em que julgavam os juízes. Opa! Então nós já temos uma dica, que era no dia que julgavam os juízes, que era no tempo dos juízes então, né? No tempo dos juízes, como que era o comportamento do povo? Que até hoje nós vemos isso ainda, né? O povo pecava, daí Deus levantava o juiz, daí vinha contra aquele povo a disciplina. Uma das disciplinas de Deus era a fome, né? Uma disciplina que Deus mandava para corrigir o povo era a fome, a espada, a pestilência, mas uma das disciplinas era a fome. Daí Deus mandava a disciplina, Deus disciplinava, Deus levantava um juiz, né? O povo se arrependia, né? O povo voltava para Deus, se arrependia, mas daqui a pouco começava de novo a fazer aquilo que tinha se arrependido. Então era um ciclo vicioso. Era um ciclo vicioso aquele povo. Pecava, se arrependia. Pecava, vinha correção, vinha disciplina, se arrependiam, Deus vinha com a fartura novamente. Pecavam, vinha disciplina, vinha a correção de Deus, vinha a vara de Deus, muitas vezes através da fome. O povo se arrependia, porque não é fácil passar pela fome, né? O povo se arrependia, voltava para o Senhor, levantava-se o juiz, arrumava a terra. Então foram levantados vários juízes, né? Então o livro de Ruth nos dá essa dica. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, opa, se houve fome na terra, no tempo de Amimeleque e de Noemi ali, que eles estavam em Belém de Judá, isso me diz que a disciplina do Senhor estava vindo novamente para aquela terra. A disciplina do Senhor estava vindo para Belém. Só que esse marido de Noemi, essa mulher agradável, Elimeleque, ele pensou assim com ele, não, eu não vou passar pela vara da disciplina de Deus. Eu não vou passar pela vara da correção de Deus. Eu não quero passar pela disciplina de Deus. Eu já quero abrir algo aqui com você nessa tarde. Nós não podemos sair de nenhum lugar aonde Deus vem para nos disciplinar. Nós não podemos fugir da vara da disciplina de Deus e da correção de Deus. Aquele homem, ele ficou desesperado quando ele ouviu que haveria rumores de fome na terra. A minha Bíblia, essa aqui, diz que houve fome na terra, mas existe umas Bíblias no original que diz houve rumores de fome, que haveria fome na terra. Então, ele ouviu uma notícia, queria vir para aquela terra a disciplina do Senhor. Sabe o que aquele homem fez, Elimeleque? Ele se levantou no belo dia e disse, não, aqui em casa não tem disciplina de Deus, não. Eu não quero passar pela disciplina. Eu não quero passar pela correção de Deus. Eu não quero passar por esse processo. Sabe o que Elimeleque fez? Ele se levantou, pegou a mulher dele agradável pela mão, porque era uma mulher obediente. Era uma mulher que não se levantava contra a autoridade do marido. Era uma mulher com certeza que não opinava, porque naquela época a mulher não tinha voz ativa para a opinião. Mulher com certeza não podia opinar, mulher com certeza não podia dizer, não, eu não quero ir, não, meu marido, nós vamos ficar aqui, nós vamos passar pela correção de Deus. Sabe quantas vezes, irmã, a correção de Deus vem para nossa casa, para nossa família, para nossa estrutura, para os nossos filhos, e nós não aconselhamos o nosso marido.
Dizer assim, não, meu bem, não é assim. Nós temos que passar pela correção de Deus, sim. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Eu vejo uma falha na vida de Noemi. E desculpe falar, todo mundo fala muito bem de Noemi, eu também falo muito bem de Noemi, mas eu vejo uma falha na vida de Noemi. Ela não se levantou e disse, Elimeleque, o que é isso? Tu tá querendo fugir da disciplina de Deus? Tu tá querendo sair da terra de Deus, do povo de Deus, da terra da fartura, da terra da colheita, da terra onde Deus se manifesta, da terra onde nós somos criados, da terra onde a gente foi apacentado, na terra onde nós temos o nosso campo. Elimeleque, vai vir um tempo de fome, mas se nós nos arrependemos, se o povo se arrepender, Elimeleque, nós podemos ficar aqui, o Senhor pode fazer esse tempo passar. Sabe, mas ela não se levantou desse jeito para dizer, não, Elimeleque, eu vou ficar aqui, nós vamos ficar aqui. E quantas vezes nossos maridos querem tomar rumos, querem tomar posições para fugir daquilo que Deus quer fazer. E quantas vezes nós, para sermos agradáveis, porque Noemi era agradável, quantas vezes nós, para agradar os nossos esposos, nós pegamos pela mão do nosso esposo, passamos a mão na cabeça dele e dizemos, é verdade, esposo. Não, tadinho do meu esposo. Como aquilo que eu falei de Jezabel, né? Que Jezabel, ela pegava Acabe, mimava Acabe, ele ia pra cama, não queria comer, ficava chorando, mimado lá na cama, ela chegava, o que tu tem, Acabe? O que tu tem, homem? Por que tu tá aí chorando? Por que tu não come? Por que tu não se levanta? Esse teu governo aí não tem efeito nenhum mesmo. Tu é um bobão. Nós não podemos ser assim como Jezabel falava para Acabe. Não. Mas nós não podemos também passar a mão na cabeça dos nossos esposos. Quando eles erram. Quando eles querem sair do caminho do Senhor. Quando eles não querem passar pela correção de Deus. Nós temos que nos levantar e dizer, não, marido, não é assim. A Bíblia nos dá essa dica, que nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Beleu de Judá saiu habitar na terra de Moabe. Opa! Então ele, para não passar pela correção de Deus, ele preferiu sair da terra de Deus. Ele preferiu sair da terra da manifestação de Deus. Para não passar na correção de Deus, ele preferiu se levantar e saiu da terra de Deus e ir para uma terra onde Deus não estava. Ir para uma terra onde Deus não se manifestava. Ir para uma terra onde o Senhor não habitava, que era a terra de Moabe. Ele provavelmente pensou no coração dele. Ele falou, não, Deus está se manifestando aqui com correção. Deus está se manifestando aqui com disciplina. Então eu vou para uma terra que ele não se manifesta, porque se é o tempo dele se manifestar com disciplina, com correção, então eu vou para uma terra que Deus não se manifesta de forma alguma. Não se manifesta com bondade, não se manifesta com disciplina, porque eu não quero passar pelo tempo da disciplina. Então ele se levantou da terra que era a casa do pão, que era a terra de Deus, e foi morar em Moabe, a terra da maldição, uma terra maldita. Ele pensou assim, já que é para entrar na disciplina, então eu vou lá para aquela terra, que aquela terra está farta. Lá Deus não vai se manifestar. Lá não tem manifestação de Deus, já que é o tempo da manifestação de Deus com disciplina. Lá pelo menos eu vou ter meu campo, lá eu vou ter minha colheita, lá eu não vou passar fome, lá Deus não vai vir com vara de correção contra mim, porque eu não quero ser disciplinado. E eu quero falar com você, mulher, nessa tarde, que nós temos que ser mulheres sábias, mulheres prudentes. Nós temos que aconselhar o nosso marido, sim. Nós temos que pedir para o Senhor visão. Nós não podemos ser como Noemi, que tinha que viver calada dentro da casa dela e seguir um homem louco, pegar na mão de um homem louco e sair com ele para qualquer lugar. Sair com ele para um lugar que ele acha que lá não vai ter uma manifestação de disciplina. Não adianta, irmão. Quem foge da disciplina vai achar a disciplina lá na frente. Quem foge da correção vai achar a correção dobrada lá na frente. Quem foge da disciplina vai achar a disciplina dobrada lá na frente.
Que coisa mais triste, ele saiu da terra de Belém de Judá, porque ele não queria passar pela disciplina, pela vara da correção, que naquela época queriam passar por uma fome. Pois bem, mas será que eles não tinham reserva? Eles tinham recurso, eles tinham reserva. Deus não ia deixar ninguém morrer de fome, não. Eles iam passar pela disciplina, mas se eles se arrependessem, Deus mandava novamente a chuva seródia. Deus mandava novamente o tempo de chuva. Nós vemos isso no reinado de Acabe. 3 anos sem chover. 3 anos sem chover, até que Elias se levantou lá, liberou uma palavra profética e veio a chuva novamente. Será que não tinha um profeta lá em Belém de Judá que se levantasse? Será que Deus não poderia usar os juízes lá, aquele juiz que estava naquela época, para se levantar, para corrigir o povo, para que a chuva seródia viesse, para que a chuva da colheita viesse, para que o campo ficasse inundado novamente com a chuva, para que a seca fosse embora? Mas sabe, Elimeleque preferiu fazer as coisas na força do braço dele. Elimeleque preferiu fazer as coisas conforme ele achava. Ele não confiava em que Deus podia mudar em favor da vida deles. Ele via Deus somente como alguém que corrigia. Ele via Deus somente como alguém que humilhava. Sabe, irmã, e às vezes nós entramos por esse caminho, a nossa família entra por esse caminho. De enxergar Deus somente na correção, de enxergar Deus só como vara de disciplina. Deus disciplina tanto quanto Ele ama. Apocalipse diz isso: eu repreendo e disciplino todos a quem eu amo. Se Deus estava vindo com disciplina para Belém de Judá, é porque Deus amava aquela terra, Deus amava aquele povo, Deus amava aquele campo, mas Elimeleque não estava mais se sentindo amado pelo Senhor. Eu quero falar com você nessa tarde que está me escutando, que está passando pelo tempo da disciplina, que está passando pelo tempo da correção, e você está dizendo: Deus não me ama mais, Deus não cuida mais de mim, eu prefiro sair da presença do Senhor, eu prefiro sair do campo do Senhor do que passar por esse momento, porque Deus só vem com disciplina. Mas eu quero dizer para você, irmã, que está me escutando nessa tarde, que está me assistindo pela live, que está me assistindo pela live. Deixa eu só ver um negócio aqui, irmãs, calma aí. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Deus é muito bom para nós. Disciplina para Belém mais. Irmãos, irmãs que estão me assistindo nessa tarde, ele fugiu da correção. Só que lá na terra que ele foi, que ele achou que não tinha manifestação de Deus, que não tinha manifestação da correção do Senhor. Lá naquela terra, Deus foi ao encontro dele. Então eu quero falar com você: não adianta você sair de uma terra porque está sendo disciplinada e ir para outra terra achando que a disciplina não vai atrás de você. A disciplina vai atrás de você. A correção vai atrás de você. Deus vai atrás de você, irmão. Deus vai para manifestar da forma que Ele quer manifestar. Ele pegou Noemi pela mão, saiu para a terra de Moabe. Noemi foi junto porque ela era agradável e queria agradar sempre. Sabe, irmã? Ela era uma mulher agradável, ela queria agradar sempre. Ela era aquele tipo de mulher que queria agradar o marido sempre. Irmã, ela queria agradar o marido sempre. Não é sempre que nós podemos só agradar o nosso marido, não. Sabia disso? Daí vão dizer: ai, a Rô tá pregando contra casamento, tá pregando contra marido. Não! Quando o marido quer tomar decisão que não é segundo a palavra de Deus, quando o marido quer tomar um rumo que não é de Deus, quando o esposo quer entrar por uma terra que não é a terra do Senhor, quando ele quer fugir de algo que Deus quer fazer, nós não podemos ser só agradáveis, não. Nós temos que falar a verdade, mulher. Você precisa falar a verdade com respeito, respeitando a autoridade dele. Mas você não pode estar calada quando você vê seu marido tomando rumos que não é para tomar. E além do mais, você não pode pegar na mão dele e junto com ele tomar um rumo que não é para você tomar. Ai, camanta, labaxaia, labadaia. Que meu mantore faste chorebai, oretiore babadira, bastarabadaia. Meu Deus, quantos
Quantos maridos estão saindo da terra de Deus porque não aguentaram passar pela disciplina? Quantos maridos estão voltando para o bar? Estão voltando para os bailes? Estão voltando para o adultério? Estão voltando para o vício? Estão voltando para o álcool? Estão pegando a esposa pela mão e levando junto? E você, Noemi, quer ser agradável. Você quer ser agradável sempre com ele. Você quer agradar ele mais do que agradar a Deus, Noemi. Ai, comando, chorebadaiarabadov, soberecomandarefaia. Você quer agradar mais ao teu marido. Você quer agradar mais o homem do que agradar a Deus. Te vera vai comanda choremeca bastorepaia. Você quer agradar mais o homem do que a Deus. Mais o teu marido do que a Deus. Você quer pegar na mão dele e ele quer te levar para terras da maldição. Ele quer te levar para Moabes. Moabe não é só um território. Não. Moabe são outras coisas, outros caminhos que ele quer te levar e você está caindo nas garras dele. Ele está tentando te tirar da casa do pão, ele quer te tirar da terra de Deus, ele quer te tirar desse lugar, ele quer te tirar por causa da disciplina que veio contra a vida dele. Ele não está aguentando a disciplina, ele não quer passar pela vara de correção, porque ele quer ser mimado. E eu quero dizer para você que nosso Deus não é um Deus que mima, não. Ele vem corrigindo, sim. Ele vem com a vara de correção. Ele vem com um chicote. Ele vem com o chinelo de Jeová, sim. Daí você vai deixar o seu marido ser mimado, Noemi? Você vai querer agradar mais o teu marido do que a Deus? Eu sei que eu estou falando de um jeito que você nunca ouviu falar de Noemi, né? Eu sei que ela não tinha voz ativa, que ela não podia se posicionar. Eu sei que as mulheres naquela época, elas não tinham valor nenhum. Mas ela podia fazer a diferença naquela geração. Ela podia se levantar, como Débora se levantou como uma juíza. Débora se levantou como uma juíza naquele tempo em que julgava os juízes. Era uma mulher também do tempo, contemporânea provavelmente de Noemi. Como é que Débora se levantou lá? E a Bíblia vai me dizer que ela era uma esposa e ela era uma profetisa. Opa lá! Então ela era uma esposa e ela era uma profetisa. Então ela tinha um marido. E a palavra de Deus me diz que ela se levantou como mãe em Israel, tá bom. Ela tinha filhos e ela também era uma mãe em Israel. Deus levantou uma mulher no tempo que julgava os juízes. Deus levantou uma mulher no tempo em que julgava os juízes. Débora. Então uma mulher se levantou naquele tempo. No tempo da correção e no tempo da disciplina. Não sei se ela era contemporânea de Noemi. Eu não estudei sobre isso. Depois eu vou ver e falo para você. Mas teve uma mulher que se levantou lá no meio. Mulher não tinha voz ativa, mas ela se levantou para falar a verdade. Ela era uma profetisa. E a profetisa, ela fala a verdade. A profetisa ajuda na correção de Deus. A profetisa não passa a mão na cabeça de marido, não. Uma profetisa, uma profeta, ela anda segundo a palavra de Deus. Ela anda segundo os desígnios de Deus. Opa! Então no tempo que julgava os juízes, Débora se levantou como uma juíza. Então Noemi podia ter se levantado dentro da casa dela e dizer: olha, Elimeleque, eu não vou julgar essa nação como Débora. Eu não vou me levantar para dar conselho para a nação, não. Mas eu vou me levantar para te aconselhar dentro dessa casa, Elimeleque. Chega com isso, para com isso. Para de arrumar essa bagagem, para de arrumar essa mala, para de arrumar esse carro aí, esse carro de boi, para de colocar os nossos filhos nesse caminho. Você não serve ao Senhor, Elimeleque. Poxa vida, Elimeleque. Ela podia ter se levantado dentro da casa dela e dizer: eu não vou.
Eu prefiro ficar aqui com Deus no tempo da disciplina, porque eu sei que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. É melhor cair na mão do Deus vivo. É melhor cair na vara de correção de Deus do que cair na vara de correção de seres humanos, de pessoas que não têm misericórdia. Foi o que Davi falou. Quando o juízo veio, quando a disciplina veio para Davi, lá na era de Araúna, lá na era de Araúna, quando a disciplina veio para Davi, ele falou: é melhor cair na mão de Deus, é melhor cair na vara de correção de Deus, eu não vou fugir da disciplina de Deus. Davi falou: Deus, eu não vou fugir da tua disciplina. É melhor cair na tua mão do que cair na mão de homens, porque homem não tem misericórdia. É melhor eu cair na tua mão, Deus, porque o Senhor sabe como apertar. O Senhor aperta da forma certa. O Senhor, Deus, pode até me apertar, mas o Senhor não vai me matar. O Senhor pode até expurgar coisa de mim, Deus, mas o Senhor não vai me matar. Deus, o Senhor pode até me bater, o Senhor pode até me disciplinar, mas o Senhor não vai me matar, o Senhor não vai me deixar ferido, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que fere, mas é aquele que cura também. Noemi podia ter se levantado dentro da casa dela e dizer: não, Elimeleque, aqui não. Pode desfazer a bagagem, pode desfazer a mala, porque nós não vamos para aquela terra, não. Que é isso? Você quer fugir da disciplina? Você quer fugir da correção? Ora, Elimeleque, eu quero dizer para você: não fuja da correção de Deus, não. É melhor nós ficarmos aqui, sermos trabalhados, nos arrepender, escutar o que o juiz está falando. Escutar o que o juiz está falando. Escutar qual é a declaração do juiz que foi levantado para esta época. Farabás, Takabataia, Chorepaia, Labastaia. É melhor escutar o que o juiz está falando aqui, seguir as orientações do juiz, do que nós irmos para uma terra estranha, Elimeleque. Lá não conhecemos ninguém. Lá a gente não conhece a índole de ninguém. Aqui pelo menos nós conhecemos todos. Aqui, Elimeleque, a correção vai vir. Mulher, você precisa se levantar dentro da tua casa e dizer para o teu esposo, com respeito, com muito respeito, com muito carinho. Mas você não pode ser uma tola de boca fechada. Você tem que profetizar a palavra dentro da tua casa. Você tem que falar a verdade para os teus filhos. Você tem que falar a verdade da palavra para o teu marido. Se ele está tomando rumos que não é para ele tomar, mulher, por que que você está pegando pela mão dele e está indo com ele nesse caminho de maldição? Por que que você está indo com ele no caminho de maldição? Faltou coragem para Noemi. Faltou coragem para Noemi. Ela preferiu não perder o casamento. Amém? Muito lindo isso, lutar pelo casamento. Mas ela preferiu agradar Elimeleque. Ela preferiu agradar aquele homem do que permanecer em Deus, do que permanecer na casa de Deus. E ela teve que sair com ele, porque ela não se posicionou, porque ela quis agradar, agradável, quis agradar demais. Sabe, irmã, e às vezes você quer agradar demais porque tem medo de perder. Você quer agradar demais porque tem medo de perder. Mas se você se levantar dentro da tua casa, honrando a palavra de Deus, não pegando na mão do teu marido para ir para nenhum baile, mulher, para nenhum bar. Sei que Deus está falando nessa tarde com alguém. Para nenhuma terra maldita. Se você se levantar, pegar na mão dele, acompanhar ele para a terra da maldição, a disciplina vai atrás de você de qualquer forma. Quero ver o significado do nome Elimeleque, que eu não me lembro agora. Meu Deus é rei. Olha só. Marido de Noemi, meu Deus é rei. É rei, mas ele não aceitou o governo de Deus.
É rei, mas ele não quis passar pela correção. É rei, mas ele ficou com medo. E foi para a terra de Moabe. E ela pegou pela mão dele. Ela quis agradar ele. Ela não quis deixar ele ir sozinho. Ela não quis perder o casamento. E porque não quis perder o casamento, colocou o pé num campo que não era para botar. Na terra de Moabe. Amém. Através de Noemi, Deus fez algo lindo lá em Moabe, nós sabemos. Que ela resgatou Ruth, que ela resgatou Orfa. As duas noras dela que se casaram com Ofni e Finéias, não, ó, eu já confundindo com os filhos de Samuel. Malom e Quilion, os filhos de Noemi, e os filhos de Elimeleque, os filhos dela. Tá certo que ela resgatou aquelas duas mulheres, falou de Deus, mas a correção foi atrás deles. Ela que não quis perder o marido dela. Ela que não quis perder, deixar ele ir sozinho para aquela terra. Ela que não se posicionou. Ela não se posicionou. Ela perdeu o marido de qualquer forma, sabia? Ele morreu. A Bíblia vai me dizer que ele morreu naquela terra. Talvez se ele tivesse ficado em Belém de Judá, ele não tinha morrido. Mas Deus também conhecia a angústia de Noemi, que ela não tinha coragem para se levantar. Sabe o que Deus fez? Deus conhecia o coração dela. Deus via a angústia dela estar longe do povo dela, do povo de Deus. Está longe das amigas dela, está longe da família dela, está longe das vizinhas dela. Deus viu a angústia dela. E sabe o que Deus fez? Deus falou, não. A correção vai seguir Elimeleque. Poxa vida, mas essa mulher, ela quer voltar. Ela quer voltar aqui para minha terra. Ela quer voltar aqui para mim. Essa mulher quer voltar aqui para mim, gente. Deus falando, olhando para Noemi. E Deus sabia que se Elimeleque estivesse vivo, ela não voltaria para a terra dela. Se os dois filhos estivessem vivos ainda, ela não voltaria para aquele lugar. Porque ela iria ficar ali junto com as noras, com os netos, iria fazer habitação ali, iria ficar ali, talvez para o resto da vida dela. Mas Deus queria Noemi em Belém de Judá. Deus queria ela lá. Por mais que 10 anos antes ela não tinha tomado ela não tinha coragem, ela não tinha tomado uma posição. 10 anos antes ela não tinha tomado uma posição. Se passaram uma década, e Noemi estava diferente. Ela já não era mais aquela mulher agradável. Ela já não era mais aquela mulher que era agradável aos olhos humanos. Ela já não era mais assim, ela estava amargurada. Porque ela estava longe da terra dela. Porque ela estava longe dos vizinhos, ela estava longe dos amigos, dos parentes. E aqueles que ela amava, que ela tinha caminhado junto para aquela terra, tinham morrido. A Bíblia vai me dizer que morreu Elimeleque, morreu Malom e Quilion na terra de Moabe. Que triste. E uma década se passaram, 10 anos se passaram e Noemi estava lá. E Deus olhou para Noemi e falou, é tempo dela retornar, eu preciso mandar uma notícia para Noemi. Eu preciso mandar uma notícia para Noemi porque passou o tempo da disciplina. Passou o tempo da disciplina em Belém de Judá. E a Bíblia vai me dizer que chegou uma notícia dizendo que tinha cessado a fome, que tinha pão em Belém. Tinha pão em Belém. Chegou uma notícia na casa dela que o tempo da disciplina tinha passado. Provavelmente ela pensou, meu Deus, eu devia ter ficado no tempo da disciplina lá. Agora eu vim para cá e não adianta eu fugir do que Deus veio para fazer. Porque se eu ficasse lá, a disciplina ia ser fome, mas eu vim para cá, a disciplina foi morte. Se eu ficasse lá, não ia ter morte, mas eu vim para cá e a disciplina me seguiu e foi morte. E o tempo da disciplina passou, ela pensou, eu vim para cá porque era tempo de disciplina e da mesma forma eu fui disciplinada. Da mesma forma eu fui disciplinada ainda em dobro e ainda em triplo, porque eu perdi a minha família. Mas ganhei uma amiga, ganhei Ruth. Ganhei uma amiga, que o nome de Ruth simboliza a amizade, gente.
No meio de toda a tragédia que Noemi passou, no tempo da disciplina, que ela fugiu do tempo da disciplina e a tragédia dela ficou maior. No meio da tragédia, no tempo da disciplina, ela ganhou uma amiga. Eu quero falar com você nessa tarde, que Deus, Ele está trazendo para a sua vida uma amizade, nesse tempo da disciplina. Para você ter força para passar, para você ter força para se levantar. E chegou a notícia que o tempo da disciplina em Belém de Judá tinha passado. Noemi se levantou e disse: eu retornarei. Eu vou voltar para minha terra, porque lá tem pão, porque lá tem vida, porque lá eu tenho a minha família, lá tenho os meus amigos, lá eu tenho o cuidado de Deus. Ela se levantou, irmãos, depois de 10 anos. E eu quero falar com você nessa tarde que está me ouvindo e me vendo pela web, pela live, que é momento de você se levantar. Quantos anos passaram? Quanto tempo você está aí? Para Noemi foi uma década. Você está diferente do que uma década atrás, do que 10 anos atrás. Mas Deus ainda te ama. Para Noemi ela já não era mais agradável. Ela tinha se cansado de agradar aos homens. Noemi tinha se cansado de agradar pessoas. Ela queria agradar a Deus. Ela se posicionou para agradar a Deus. Ela foi parar naquela terra porque ela quis agradar demais o esposo dela. Ela quis agradar demais os humanos, os homens. Ela foi parar lá porque ela era muito agradável, porque ela se importava só em agradar os homens. Mas ela se posicionou. Ela se posicionou em Deus. Quando ela viu que o tempo da disciplina tinha passado, ela se levantou em Moabe e ela colocou no coração dela: eu vou agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. E ela se levanta para voltar para a terra dela, para Belém de Judá, para a casa do pão. Ela se levanta para voltar para aquela terra que ela fugiu por causa da disciplina, porque havia fome na terra. Mas agora a notícia era que via agora alimento para aquela terra. E ela falou: eu me levanto para ir de volta, eu me levanto para retornar para aquele lugar. Eu me levanto para retornar para aquele campo. Eu me posiciono hoje para o retorno. Eu quero falar para você nesta tarde. Você precisa se posicionar para o retorno. Retorne. Você precisa se posicionar para o retorno. Olha o que Noemi dizia. Noemi pegou as noras foram acompanhando ela. Ruth, amizade, Orfa, foi acompanhando ela, só que na metade do caminho ela quis despedir elas. Vão embora, vão para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais expectativa nenhuma de vida. Eu não tenho mais esperança de vida. Ei, talvez eu estou voltando para a terra somente para morrer naquela terra. Talvez eu estou voltando para lá só para ter mais um encontro. Só para ter mais um encontro com aqueles que outra hora faziam parte de mim. Só para ter mais um encontro com Deus. Mas eu vou morrer provavelmente naquela terra porque eu estou sem esperança. A minha terra, o meu campo lá está há 10 anos sem ser cultivado. Aquilo que era meu está 10 anos sem ser cultivado. Aquilo que eu deixei com vida, provavelmente não tem mais nada. Provavelmente o que tem lá é espinho, cardos, abrolhos, mato. Eu deixei a minha casa, provavelmente a minha casa está destruída, porque já se passaram 10 anos, já se passaram uma década sem cultivo. Eu deixei a minha herança, eu deixei a minha propriedade, eu deixei aquilo que eu tinha na minha mão. Mas não foi cultivado, não teve um cultivo, provavelmente está tudo destruído. Eu quero falar com você nessa tarde que deixou coisas que eram para você fazer, que deixou para trás. Você saiu de alguma igreja, você saiu de algum ministério, você saiu de uma terra, você saiu de um campo, porque lá Deus veio para disciplinar a sua vida e você não aguentou a disciplina.
Você saiu, você acha, eu vou voltar, mas não tem mais nada, já foi tudo acabado, porque eu não cultivei nesses 10 anos aquele campo. Eu quero dizer para você que Deus tem um recomeço sim para a tua história. Não tem problema se você não cultivou. Não tem problema se você saiu por causa da disciplina. O Senhor diz para você: retorna. Retorna para a habitação que eu te dei. Retorna para o campo que eu coloquei na tua mão. Retorna para cultivar aquilo que você deixou de cultivar. Retorna para aquele lugar que você saiu por causa da disciplina, Noemi. Retorna para a casa do pão. Não pense no seu coração que está tudo destruído. Não pense você que saiu por causa da disciplina. Não pense que teu ministério está destruído. Não pense que teu ministério está destruído, que o chamado de Deus já não existe mais na tua vida, que o teu campo de atuação não existe mais na tua vida. Eu quero dizer para você: volte para cultivar. Volte para cultivar. Volta, Noemi, se levanta. Não importa se faz uma década. Não importa se faz 10 anos, não importa se faz 20 anos, não importa se faz 5 anos, o Senhor te diz nessa tarde: volta para cultivar o campo que eu dei na tua mão, volta para cultivar, volta para edificar aquilo que outra hora eu dei na tua mão. Ministro do Evangelho, líderes que estão me ouvindo nesta tarde, volta para cultivar, Noemi. Volta para o teu campo. Volta, porque o tempo da disciplina cessou. Você já foi disciplinada, Iri. Você quis fugir da correção, mas a correção te alcançou. O teu marido quis fugir da correção, mas a correção te alcançou. Noemi, você já passou pela disciplina. Volta para cultivar o teu campo. Volta para cultivar a tua herança. Volta para cultivar o que eu coloquei na tua mão, mulher. O Senhor te diz nessa tarde: volta para cultivar, homem, o que eu botei na tua mão. Volta para cultivar, para edificar os muros. Volta para edificar as fortalezas. Volta para edificar a tua casa, homem. Ai, meu Deus, o Senhor te chama nessa tarde para o retorno. Volta para mim, voltai para mim, voltai para mim. Voltai para o campo, voltai para o campo. Senhor, mas eu não tenho mais nenhuma semente. Senhor, mas eu não tenho mais nenhuma força. Senhor, eu já não tenho mais o trabalho masculino. Senhor, eu não tenho mais homem na minha casa. Senhor, tá difícil para mim. Eu só sou uma mulher, eu só sou uma viúva. Ai, meu Deus, eu tô enlutada com roupas de luto. Mas o Senhor te diz nessa tarde: força, Noemi, se levanta. Sai dessa terra da maldição. Sai dessa terra da disciplina dobrada e vem para Belém de Judá. Vem para dentro do teu campo que eu te dei. Noemi, vem cultivar. Noemi, vem plantar de novo. Noemi, vem colocar a mão no arado no teu campo. Senhor, mas eu não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais o trabalho masculino para me ajudar no cultivo. Senhor, eu já não tenho mais a força de outra hora. Senhor, há 10 anos atrás eu era diferente. Senhor, há 10 anos atrás era tudo diferente. A minha família estava completa. A minha família estava no ministério. A minha família estava no chamado. A minha família estava no cultivo da terra. Estava no campo, trabalhando na seara, Senhor. O Senhor sabe que nós saímos, eles morreram. Agora eu estou sozinha. Mas o Senhor te diz nessa tarde: volta para o campo, volta para o cultivo, volta para cultivar, volta, retorna para aquilo que Deus te deu, retorna para o ministério, retorna para o chamado, retorna. Ei, Noemi, retorna, tira tuas vestes de luto, Noemi, tira tuas vestes de luto. Senhor, eu estou sozinha. Você diz: eu estou sozinha. Mas o Senhor te diz nessa tarde: você não está sozinha, não. Aí eu comando a labantore faste choretele canta de paparielo safarefante de capachore tota bribala parielo fica mamar dela fasto pare papastai. Você não está sozinha, não. Que biniria la varela veio store vele camanchore valeste comandare fasto chere vala vere varaya estaia.
Você tem uma amiga, você tem Ruth que está caminhando com você. Eu vou levantar Ruth para cultivar teu campo. Eu vou levantar Ruth como alguém que vai trazer novamente o nome para a tua descendência. Eu vou levantar Ruth no teu lado, como a Anchorefasta. Eu vou levantar uma amizade. O Senhor te diz, eu vou levantar uma amizade na época do retorno para você. Você acha que você vai retornar sozinha, Noemi? Você acha que você vai retornar sozinha? Eu quero dizer para você que existe um retorno e eu vou levantar alguém para te pegar pela tua mão, Noemi. Camabadelate com camantos te cante choreia. Hai que me darialof na miat me elest biachnat biapanante tuturico feante. Outra hora, Noemi, você saiu desse campo, você saiu da onde eu te coloquei, da onde eu te posicionei, da herança que eu te dei. Você saiu de mão dada com teu esposo, porque você queria agradar a ele, Noemi. Você deixou para trás a tua herança, você deixou para trás o teu campo. Você saiu de mão dada por causa do teu esposo. E eu tô falando com mulheres que saíram da herança, que saíram do seu campo, do seu posicionamento, que saiu do ministério. Que saiu da liderança por causa do esposo, que saiu do ministério, saiu da posição que eu tinha te colocado, saiu de dentro do campo, saiu da tua herança, saiu daquilo que você cultivava, saiu do campo que você plantava, saiu do campo que você semeava. Você saiu por causa do teu esposo. O Senhor te diz, você saiu por causa da tua família, você saiu por causa do teu esposo, você saiu por causa da disciplina, você saiu por causa da correção. Mas o Senhor te diz essa tarde, volta. Eu tô falando com mulheres que saíram da área ministerial, do território que Deus colocou para você pisar, por causa do teu esposo. Você saiu desta área de atuação. Você era uma semeadora. Você era uma mulher que semeava. Você era uma mulher que plantava muito. Você era uma mulher que semeava no reino. Você era uma mulher que plantava muito no reino. Você era alguém que cultivava a tua terra. Você era alguém que cuidava da tua terra. Você era alguém que cuidava do teu ministério. Você era alguém que semeava muito, que cuidava do chamado, que cuidava da vocação, que cuidava muito da terra estabelecida, que Deus estabeleceu para que você vivesse, para que você andasse, para que você ministrasse. Você era alguém que cuidava muito, mas você saiu por causa do seu esposo, porque ele não foi sábio e ele te levou junto, te tirou desse lugar, te tirou do ministério, te tirou da liderança. Você deixou para trás, você parou de cultivar, você jogou suas sementes fora, Noemi. Você saiu de mão dada com Elimeleque, deixou para trás a tua história, deixou para trás a estrutura estabelecida para tua vida, deixou para trás o teu campo, deixou para trás o teu campo por causa da disciplina, deixou para trás as tuas sementes, deixou para trás a plantação, deixou para trás o teu campo, deixou para trás as plantas que você tinha plantado e não cultivou. Você deixou para trás coisas, você deixou para trás a tua casa, você deixou para trás a cozinha que você cozinhava, você deixou para trás o teu quarto, você deixou para trás o teu quarto de oração, você deixou para trás a cozinha. Ai, canta lá baixaia. Você deixou para trás o teu ministério. Outra hora você cozinhava nessa cozinha, Noemi. Ei, camanda lá baixaia. Você saía com a mão no arado para plantar nesse campo. Tamandala tota para paste chote tote canto sote tote refaia. Que papas tu tota nera paparia la chorefaia. Você deixou para trás esse campo que Deus deu na tua mão para você cultivar. Você deixou para trás toda uma estrutura que foi levantada, Noemi.
Você deixou para trás um território que o Senhor determinou, as limitações da tua habitação para você andar. E eu tô falando ministerialmente a partir desse momento agora. Eu tô falando de chamado. Deus colocou um campo na tua mão para você cultivar. Deus colocou um lugar para você cultivar. Deus colocou um lugar para você semear, para você plantar. Você cuidava, você plantava, você semeava, você cultivava. Você fazia tudo aquilo que Deus pedia, mas você saiu por causa do seu marido, deixou para trás e não cultivou mais. Se passaram 10 anos de frustração na vida de Noemi, porque ela teve que sair do campo que Deus tinha dado na mão dela como herança. Ela teve que sair daquilo. E eu tô falando com mulheres que tiveram que sair da liderança, que tiveram que sair do campo determinado por Deus, que tiveram que sair do lugar da habitação, que tiveram que sair do campo que outra hora colhia. Se passaram 10 anos, Noemi. Com certeza ela diz, eu vou voltar para o meu campo, não foi cultivado, está tudo destruído. Ela saiu de mão dada com Elimeleque, de mão dada com o marido, com Elimeleque. Ela saiu com os filhos, provavelmente em cima de uma carroça, olhando para trás, olhando para o campo dela, para a área que Deus tinha dado para ela cuidar. Eu estou falando com mulheres nessa tarde que tiveram que abandonar o chamado. Você teve que passar o que Noemi passou, olhar para trás, chorando, ir para uma terra e deixar para trás tudo que você plantou. Tudo que você semeou. Toda a tua força. Os dias que você trabalhou. Os dias que você batalhou por aquele campo, você teve que deixar para trás, subir na carroça, não sei se era carroça, e olhar se distanciando. Algo que era seu, que era sua propriedade, teve que sair de mão dada com Elimeleque, por causa da falta de sabedoria de um homem, porque ele não quis passar pela disciplina. Só que Deus estava com saudade de ver Noemi no campo. Deus estava com saudade de ver Noemi na habitação dela. Chegou a mensagem na casa de Noemi que o tempo da disciplina tinha passado. E ela decidiu se levantar e ir. E pensando que não teria uma colheita para ela. Pensando que não teria colheita, que não teria sustento, que não teria alimento, que não teria onde morar, que não teria nada edificado, porque ela não cultivou naquele período. Quero falar com você, você não cultivou mais nesse período que você está passando aí amargurada. Você está amargurada. Noemi se levanta para voltar. Ruth decide no coração que vai voltar com ela a amizade. O nome de Ruth representa amizade. Quero falar para você que Deus está levantando pessoas, amigas, para te tomar pela mão, para te levar novamente para o campo da tua habitação, para te levar novamente para o lugar que você saiu, para te levar novamente para o lugar onde você semeou tanto tempo e não teve tempo de colher, porque você teve que sair às pressas. Eu quero dizer para você que quando Noemi chega, a Bíblia vai me dizer, quando ela volta de mão dada com a amizade, saiu de lá de mão dada com Elimeleque. Meu Deus. Vamos ver aqui, irmãs.
Quero ler com você, fica aí, tá bom? A palavra tá falando com você nessa tarde? Tá falando com você, tá falando muito comigo, irmãs. Se a palavra tá falando com você, comenta aí, comenta. Olha só, irmãs. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Eu estou lendo Ruth 1,19. Quem foi? Noemi e Ruth. Noemi e a amizade. Quero falar para você que a verdadeira amizade, ela te acompanha no retorno. A verdadeira amizade te dá força para o retorno. A verdadeira amizade em Deus. Você precisa encontrar amigas e procurar amigas que te levam para o retorno, que te levam novamente para Deus, que te pegam pela mão, que te levam novamente para o teu campo, que te levam novamente para a tua terra, que te levam novamente para a presença de Deus. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. Sabe por que se comoveu? Poxa, a vida fazia 10 anos que Noemi não via aquele povo. Se comoveu porque elas chegaram enlutadas, elas chegaram de luto. Se comoveu porque com certeza a aparência delas não estava bem, pela caminhada que elas tiveram de retorno. Eu quero falar com você nessa tarde. Retorne. Retorne. Elas tiveram uma caminhada de retorno de mão dada. E hoje eu estou me levantando como Ruth na sua vida. Como uma amizade que está te levando novamente para Deus. Como uma amizade que está te levando novamente para o propósito. Quero te conduzir para o propósito, mulher. Eu quero te conduzir novamente para o campo que outra hora você já pisou, mas você deixou. Daí eles se comoveram e disseram, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai Mara. Ei, para de me chamar de Noemi, porque eu já não sou essa não. Eu não sou mais essa de 10 anos atrás. Agora eu estou amargurada. Agora eu estou amarga. Agora eu não sou mais agradável. Noemi estava falando isso. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela falou, Deus é contra mim. Deus não quer mais saber de mim. Ela estava achando isso no coração dela. Mas Deus estava com saudade de Noemi. Deus queria fazer um recomeço na vida de Noemi. Deus queria que ela fosse estabelecida novamente na velha habitação dela. No campo que Deus tinha preparado para ela. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamou Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Só que o versículo 22, amadas, queridas, que estão me assistindo e me ouvindo nessa tarde, fala algo tão lindo, tão tremendo. O versículo 22 diz, assim voltou Noemi, da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vou até marcar aqui. Colheita. Até marquei aqui, colheita. Quero até já separar um texto aqui para ler com você. Ela chegou em Belém na época da colheita da cevada. Uma mulher que teve que sair em Belém de Judá por causa da fome, chegou na época da colheita da cevada. A cevada era um alimento que as pessoas mais pobres, mais necessitadas,
Era o que todo mundo tinha em casa, sabia? Era o que todo mundo tinha em casa. Quem era pobre tinha, quem era rico tinha. Era uma comida mais simples, a cevada. Era a comida mais simples. Como feijão, arroz com feijão. Todos nós temos em casa, né? Que era o mais simples. Ela chegou, irmã, dizendo que ela era pobre. Porque ela não estava cultivando mais. Não estava mais cultivando. Fazia 10 anos que ela não cultivava naquele campo. Mas ela chegou na época da colheita da cevada. Que o que era oferecido aos pobres estrangeiros, aquilo que caía no chão daquele campo, ela chegou naquela época. Mesmo ela chegando pobre, Deus iria recompensar ela. Deus iria trazer para ela um alimento. Deus iria trazer para ela o sustento. Por mais que ela não tinha cultivado, mas Deus não deixa perecer ninguém que retorna. Deus não deixa perecer ninguém que se levanta para retornar para o propósito. Ela recebeu algo simples da parte de Deus. Eu quero dizer para você que você precisa se levantar para o propósito, porque Deus, ele vai suprir as tuas necessidades. Deus vai suprir as tuas necessidades. Ela chegou pobre e o que ela precisava era da cevada. E ela chegou no tempo da colheita da cevada. Uma mulher que não cultivava mais, uma mulher que não plantava mais, mas ela recebeu de Deus, através da amizade, através da Ruth, o suprimento da necessidade dela. Porque ela se levantou para buscar o Senhor. Porque ela se levantou em voltar para o campo que ela tinha saído outra hora. Eu quero dizer para você nessa tarde, mulher, que faz tempo que você não cultiva, que faz tempo que você saiu do propósito, da habitação de Deus, do campo estabelecido para que você ficasse. Faz tempo, né? Mas Deus tem recursos para a tua vida. Deus tem um tempo de colheita para você. Por mais que você não cultive, Deus está trazendo um tempo de colheita do que você precisa para sobreviver, da sua necessidade. Ruth se levantou e foi para o campo. Nós sabemos muito bem disso. Foi recolher espigas. Ela era uma estrangeira, ela era uma viúva e ela estava cuidando de uma viúva. Então ela estava dentro da lei que ela podia respigar. Sabe o que é respigar? Aí após os segadores, e aquilo que caía do cesto dos segadores, ela podia colher para o cesto dela, porque ela tomava posse de uma lei que existia em favor da vida dela. Ela estava dentro de uma configuração de bondade de Deus e de favor de Deus. Quero falar com você nessa tarde, você está dentro de uma configuração de bondade e favor de Deus. Ruth provou disso. E a Bíblia vai me dizer que sem querer, sem se aperceber, ela entrou num campo e começou a recolher as espigas, porque ela tomou posse de uma lei que existia em favor da vida dela. Eu quero falar para você que existe algo determinados, decretos determinados em favor da tua vida, da tua história. E você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse de promessas, de palavras que foram ordenadas em favor da tua vida. Ela estava numa configuração, porque ela era viúva, ela era estrangeira, então ela podia respigar as espigas que caíam da cevada. E todo dia ela levava alimento para a casa dela, porque ela estava dentro de uma configuração de bondade, porque ela estava dentro de uma configuração de favor. E ela, sabendo que ela estava dentro dessa configuração de bondade, que ela estava dentro dessa configuração, que a história dela fazia parte dessa configuração que Deus tinha estabelecido para os órfãos, para a viúva, para os estrangeiros, que ela era tanto viúva como estrangeira, então ela podia entrar naquele campo e tomar posse da bondade, tomar posse do favor de Deus, por mais que ela não tivesse semeado naquele campo. Ruth não tinha semeado naquele campo. Noemi não tinha semeado naquele campo, mas elas chegaram. Na época da colheita.
tomando posse da bondade e do favor de Deus. Deus sabe que você não estava para semear. Deus sabe que você não tinha força para semear. Deus sabe que você não estava aí para cultivar, mas você está dentro de uma configuração de bondade e favor e graça de Deus. E eu quero dizer para você que você vai colher sim. Você vai ser participante sim da colheita. Talvez você diz aí, você que está me assistindo nessa tarde, eu não mereço nada, irmã. Eu não mereço nada porque eu não cultivei, porque eu não semeei, porque eu não plantei. Mas o Senhor diz para você nessa tarde, você está dentro de uma configuração de bondade. Retorne para mim, porque eu tenho bondade, graça e favor para ser liberado sobre a tua vida. Você não vai morrer. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Ruth foi para o campo e trouxe para dentro da casa dela a bondade e o favor de Deus, sendo participante da colheita de algo que ela não semeou e de algo que ela não plantou. Isso é bondade e favor de Deus para aqueles que retornam para a casa do pão. Eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos orar, amadas, vamos orar. Senhor, Tu és tão bom, Tu és fiel, Santo Deus. O Senhor diz para você nessa tarde, retorne. Noemi, retorne. Faz mal se você está amarga, se você está amargurada. Retorna, porque eu quero te curar. Eu quero fazer um recomeço na tua história. Você vai ser participante, Noemi, de uma colheita. Muitos plantaram. Você não estava no campo para plantar nem para cultivar. Mas eu quero fazer que você seja participante de uma colheita. Você ser participante de uma colheita, irmã. Deus está usando de misericórdia e bondade na tua vida, na tua história. Deus quer que você seja participante de uma colheita. Quero ver se eu acho um versículo aqui que me veio à mente agora para me ler para você, com você para me encerrar, tá bom? Fica aí. Você que está aí da Web Rádio também, Divina Unção. Vamos ver aqui, eu quero ver. Deus me trouxe um versículo, lembrei de um versículo, mas eu não sei onde que tá. Aguarda aí, tá bom? Fica aí pra gente encerrar. Vão comentando, curtindo, compartilhando. Você que tá aí na Web Rádio Divina Unção também. Só, amadas, eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu sei que é Jesus falando com os discípulos, né? Também falando com a geração futura, né? Com os trabalhadores na seara. Isso está lá em João 4, no versículo 38. No contexto da mulher samaritana, quando ele fala com os discípulos. Fala que o cefeiro recebe desde já recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E de certo se alegra tanto o semeador como o cefeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o cefeiro.
Ele vai liberar uma palavra aqui, irmãs, que ele me trouxe no coração agora, que diz assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha só, irmão, é o contexto também de Ruth e Noemi. Nem Noemi nem Ruth tinham semeado naquele campo, mas elas foram participantes da colheita. Jesus falou: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Quero liberar essa palavra sobre você e dizer: existe um tempo de colheita para a tua vida. Deus está colocando você num campo que você não semeou, que você não cultivou. O campo de Noemi fazia 10 anos que não havia cultivo, que não havia semente. Mas Ruth entrou num campo que ela não trabalhou, que ela não semeou, mas ela provou da colheita. Por causa da bondade, do favor, da graça e da misericórdia de Deus. Porque ela estava dentro de uma configuração de bondade, de graça e de favor. Porque Deus não abandonava o órfão, o estrangeiro e a viúva. Ela era viúva e ela era órfã. Ela era viúva e ela era estrangeira. E por causa disso, ela entrou dentro de uma configuração de bondade. E você que está me assistindo nessa hora, e me ouvindo pela Web Rádio Divina Unção, eu quero liberar essa palavra para você. Você está dentro de uma configuração de bondade. Seja abençoada e tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima live, amada.